Brasil. Ele vai contar rapidamente sua história e logo vai com o treinamento. É com você, meu amigo Darcy Braga. Chega aí, meu amigo. Você. Ok, boa noite, né? Boa noite a todos vocês. Agradeço a presença e a atenção de cada um, né? Eu sou Darcy Braga, como apresentado. Eu sou psicólogo de formação e também acupuntura e terapias geral, né? Também lido na área de radiestesia e outros acervos terapêuticos que sustentam a minha prática ao longo desses anos. Conforme você disse, eu tenho 70 anos hoje, mas amanhã eu faço 71, correto? Ok, o material que eu vou apresentar hoje aqui, ele vai ser gravado e as transparências vão estar sendo colocadas aqui, de maneira, os slides vão ser colocados de maneira que as pessoas podem posteriormente fazer um estudo mais aprimorado do que vai ser passado aqui, porque tem um farto material a respeito do que vai ser colocado aqui. Então, a gente vai colocar numa maneira um pouquinho diferente de apresentar os produtos de acordo com a necessidade e criar condições de você interligar um produto com o outro, para que você tenha uma maior eficácia dentro daquilo que você se propõe. Então, essa vai ser a linha, tá? Vai ser a linha e algumas coisas que não forem entendidas é porque é uma introdução de algum assunto que, posteriormente, ele pode ser mais esclarecida. Tipo, por exemplo, métodos fáceis de você fazer um diagnóstico e confirmar se aquilo que você está usando é realmente necessário para aquela pessoa. Então, tem uma proposta de 2 itens, pelo menos, né? 3, que pode facilitar posteriormente alguns terapeutas e até mesmo pessoas não terapeutas também têm condição de enxergar aquilo que eu vou estar colocando de uma maneira mais simplificada. Não precisa aprofundar no assunto, mas vai ser um sistema que vai ajudar as pessoas a poder identificar como é que vai fazer essa combinação de produtos, né, para atingir um objetivo. Ok? Então, a gente vai apresentar hoje como base o Visione, mas colocando que ele pode e deve ser anexado com mais alguns outros para conseguir eficácia, né? Então, peritos chineses afirmam que a acupuntura pode tratar quase 500 doenças. E ele afirma que todas essas doenças se relacionam com o sistema nervoso. O médico Yu Hao, ele explicou que a maioria dessas doenças em questão estão relacionadas com o sistema nervoso, o sistema digestivo, o gênito urinário, com os músculos, com os ossos e com a pele. Isso quer dizer que abre para a gente uma possibilidade muito grande de não tratar diretamente, mas evitar que várias doenças se manifestem no seu corpo ao longo da vida, a partir da utilização desses sistemas em equilíbrio. Então, a Belferotti tem uma gama de produtos que vai atender a maioria desses sistemas. E por um sistema sublingual, conforme nós vamos falar aqui, que é na via parasimpática. Então, aqui nós temos esse slide que ele mostra claramente aqui um sistema parasimpático e o sistema simpático, ok? A base Belferotti é o parasimpático, ok? O item em questão hoje, que é o Visione, ele entra no sistema simpático.
Mas a partir do momento que você coliga outros itens que entram no parasimpático, ele acaba abrindo uma janela para que o corpo também consiga absorver esses outros itens que não é da tecnologia VNC, mas tem uma formulação que vai criar uma biodisponibilidade junto dos outros que vão ser sugeridos aqui. Então, vai ser muito bem explicado aqui e vocês vão entender claramente como é que vocês vão fazer essa relação. A gente observa que a a homeostase é o equilíbrio dinâmico entre as divisões autonômicas, entre o sistema parasimpático e sistema simpático. Então, quando eu tenho esses dois sistemas equilibrados, eu tenho uma homeostase, que é uma condição fisiológica em equilíbrio no corpo, para que o corpo regularize suas funções. Então, o parasimpático é onde o VNC atua, e o simpático é o sistema onde a nossa alimentação diária vai gerar também a nutrição necessária, o restante do nosso sistema metabólico. Você pode comparar da seguinte maneira: o parasimpático é o motor de arranque de um carro, ok? E a partir do momento que você liga ele e o sistema de ignição eletrônico liga, entra o motor com combustível, que é o sistema simpático, com a nossa nutrição secundária. Mas é importante que a gente ligue o sistema parasimpático, que é o que vai fazer o metabolismo mais fino, ok? Então, mais uma vez, nós temos aqui um outro slide, que ele mostra essa relação entre simpático e parasimpático. O simpático ele tem uma porção pré-ganglionar curta. Isso quer dizer, ele tem um gânglio próximo de cada vértebra, tá certo? Que é curto, e depois ele se alonga até o órgão em questão. Já o sistema parasimpático, ele tem uma porção pré-ganglionar longa. Ele tem um gânglio próximo ou próximo ou dentro do próprio órgão que ele se propõe. Mas ele tem seu início lá no tronco encefálico, ok? E uma pequena parte lá na parte sacral. Então, por isso que ele tem um sistema de absorção aqui no encefálico, ok? E também lá no sacral, mas mesmo esse lado sacral tem uma ligação com esse encefálico, a partir do sistema endócrino. Aqui também nós temos uma outra figuração que mostra melhor, onde nós olhamos aqui as glândulas lacrimais, por exemplo, como vocês olham aqui, e as glândulas salivares. Aqui que é bom observar que essas glândulas salivares que está no sistema parasimpático é o que permite a absorção sublingual. Aqui eu tenho aqui um sistema aqui, que nós vamos abrir aqui, que na medicina tradicional oriental, é a língua, a parte de cima da língua, que mostra que cada região dessa língua está relacionado com o meridiano, com o sistema, com o órgão, com a víscera. Quando nós temos o rins aqui, que é a posição 1, lá atrás da língua, a ponta da língua aqui, né? Como vocês observam, o item 8 está relacionado ao coração, ok? E assim vai indo, cada um desses itens vai relacionar uma parte da língua que está relacionada com o órgão, com o sistema. Então, a gente deve mais para frente entrar mais em detalhe no outro treinamento, falando um pouco mais sobre isso, para que a gente tenha condição de checar realmente. Se você vai trabalhar o fígado de uma pessoa, isso quer dizer que a posição 3 aqui, ela vai ter alguns sinais na língua que vai estar dizendo claramente que esse fígado está com problema, tá certo? Então, é
é uma solução muito boa para o terapeuta definir o que ele vai prescrever, mas mesmo aquelas pessoas que não são terapeutas e que se estudarem também e tomarem ciência desses procedimentos, também vai ajudar, correto? Então, aqui então nós temos... Essa aqui eu quero tirar essa linha que está em cima. Aqui nós temos uma outra representação também aqui, que é a mesma da anterior, mas ela já mostra aqui com um pouquinho mais de precisão aqui o nervo óptico, ok? Você percebe que o nervo óptico ele sai aqui uma linha no sistema parasimpático, ok? Ele sai uma linha aqui que ele liga aqui a pineal, e ele sai uma linha que ele liga a pineal e uma outra linha que ele liga ao tronco encefálico. A gente observa que nós temos a glândula parótida aqui, ó, e ela também, você vai ver que ela vai ligar aqui ao tronco encefálico. E a gente tem aqui a língua, que se você for perceber, ela também é ligada aqui ao tronco encefálico. Por que, então, que a absorção sublingual ela entra direto nos sistemas parasimpáticos? Porque ela passa por esse sistema, ela chega no tronco encefálico, e a partir daqui, ela vai descendo, ok? Para o seu local proposto, aonde o produto vai criar uma biodisponibilidade naquele órgão, naquele sistema em questão, e que esse sistema, ao invés de, por exemplo, se eu estiver tomando um VNC que tem que ir para os rins, eu estou criando uma biodisponibilidade nas células renais, de maneira que quando eu faço uma absorção sublingual, ele vem para cá para os rins, tá certo? Então, por isso, vem aquela pergunta, por que VNC? Porque o sistema VNC, ele vai fazer com que isso chegue até aqui. Ah, mas o Visione, ele não é da mesma tecnologia. Então, a gente percebe que o Visione, que é um lipossolúvel, ele não entra no sistema simpático, mas ele entra no sistema ele não entra no sistema parasimpático, mas ele entra no simpático. Então, quando ele entra no simpático, ele vai por vias normais. Ele vai para o estômago, ele vai o sistema de absorção intestinal, ele passa pelo fígado, mas com um detalhe importante, com o restante que a gente vai prescrever aqui, que é da tecnologia VNC parasimpática, a gente já vai criar uma biodisponibilidade para esse funcionamento, conforme a gente vai continuar aqui, ok? Muito bem. Então, o que a gente quer... quero colocar... Não está passando aqui? Aí. Um momento, por favor. Ok. Volta. Não, volta. Volta. Então, aqui a gente entra num mapa, num sistema também que mostra o sistema simpático e parasimpático, mas essa figura aqui vai ser praticamente a base do nosso treinamento, da nossa conversa. Tudo vai sair daqui. E hoje a gente vai estar apresentando a questão da visão, mas a gente vai estar indicando também outros produtos e nós vamos explicar por que esses produtos, ok? Então, junto com o Visione, a gente pode dizer claramente que quem comanda a visão na medicina tradicional oriental é o fígado, ok? Então, nós temos aqui o mapa dos elementos, tá certo? Que é madeira, fogo, terra, metal, água, em que a madeira está relacionada com o fígado e com a vesícula biliar. Mas a gente observa aqui que quem comanda os olhos e os tendões é a madeira, é o fígado. Então, se eu tenho uma fragilidade nos olhos, eu preciso tratar fígado. Se eu não tratar fígado, eu não consigo melhorar a minha visão. Então, está diretamente ligado à visão o fígado do elemento madeira.
Nesse esquema de 5 elementos, nós temos aqui essa linha lilás que diz claramente que a água alimenta a madeira alimenta o fogo alimenta, aquece a terra gera o metal e a rocha, que é o metal, gera a água. Então, aqui fora eu tenho uma geração. Então, está dizendo claramente, se eu tenho um problema de fígado, com certeza eu tenho um problema de rins. Se eu tenho um problema na madeira, eu tenho um problema na água. Por quê? Quem deveria estar alimentando o fígado é a sua mãe, porque a mãe do fígado é o rins. Então, claramente está dizendo para mim que quando eu pensar em melhorar a minha visão, além de eu usar alguma coisa para desintoxicar e nutrir meu fígado, eu posso também usar alguma coisa para nutrir meu rins. Então, a gente vai ver mais na frente que a gente vai usar o VNC 23 aqui, né, para nutrir o fígado, e nós vamos usar o Renales para nutrir o rins, que vai fortalecer a mãe da madeira, a mãe vai fortalecer o rins, que o rins é a mãe do fígado, ok? Então, já fica fácil de você entender que se você quiser trabalhar a sua visão, além de usar o Vision, você vai precisar também trabalhar seu fígado, você vai precisar trabalhar seu rins, ok? Então, aqui, nessa simbologia, aqui onde está preto aqui, vocês, por favor, enxerguem aqui como verde. Então, se vocês observarem aqui, as cores que eu tenho dessa seta vai indicar para mim o que se refere a cada um desses elementos. E se você olhar no material que vai ficar gravado, você vai olhar que a hora que você tiver que fazer uma indicação para o elemento fogo, tá certo? O item dele é o coração e o intestino delgado, ok? Se você quiser saber lá no metal, você vai ver que é o pulmão e o intestino grosso. Então, você vai usar o respirar, você vai usar também aqui o intestino grosso, que é o da limpeza intestinal. Então, você vai perceber que os elementos aqui, ele vai te indicar também claramente como é que você vai fazer uma combinação posterior, que a gente vai dar treinamento aqui de várias combinações. Mas, mais para frente, vocês vão ter condição, inclusive, de fazer um raciocínio próprio e também achar essas combinações. E a gente vai chegar nesse nível de treinamento para vocês, de maneira que isso aí fique fácil. Muito bem. Então, o que nós observamos aqui? Nós observamos aqui claramente que, além do Visione para a vista, eu posso utilizar o ômega 3, que ele tem nutrientes suficientes para trabalhar a questão do globo ocular, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Se eu preciso de um fígado descansado e bem nutrido, nós precisamos de um sono reparador. Com o sono reparador, eu estabilizo meu fígado, porque o fígado ele se recompõe à noite, sem processo digestivo para comer. Você não pode se alimentar à noite, correto? Porque o teu fígado tem que descansar. Então, se eu trabalhar o meu fígado, se eu conseguir dormir bem, eu descanso o meu fígado. Se eu tomar um VNC 23, eu desintoxico o meu fígado. Se eu tomar um Renales, eu ajudo o meu fígado a partir do rins, ok? E eu tomando um ômega 3 também, eu ajudo os outros componentes que eu preciso para a visão, conforme a gente vai olhar aqui, ok? A gente volta ainda nesse slide aqui para poder falar um pouco mais sobre tudo isso aqui. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui, tá certo? A questão do olho, tá? Então, na medicina tradicional oriental, o fígado é o general do corpo. O fígado produz mais de 5.000 substâncias para o metabolismo diário. E o fígado está relacionado com os olhos. Ok? Então, quando a gente olha uma águia, né? A águia tem um fígado muito potente, porque ela tem uma visão absurda.
Então, ela não teria uma visão absurda se ela não tivesse um fígado essencial, ok? Então, a gente precisa olhar o nosso fígado quando a gente fala de recuperar a visão, ok? A visão, conforme nós falamos, né? O fígado está presente aqui nesse elemento madeira, e nós temos um relógio biológico em que a cada 2 horas, a energia no máxima nossa está no meridiano, ok? Está num sistema. E a gente percebe claramente que o horário que o fígado está se recompondo é de 1 às 3 da manhã. De 1 às 3 da manhã, onde estou com o meu sono REM profundo, permitido pelo VNC 21, permitido também por um sono dormindo no máximo até 10h30, 10 horas, 10h30, e sem fazer alimentação pesada para que eu não leve sistema digestivo para a noite, eu vou estar descansando meu fígado. Então, a gente percebe que de 5 às 7 da manhã, a minha energia máxima está no intestino grosso. É o momento que eu tenho que descarregar aquilo que foi produzido como lixo no dia anterior, a partir do intestino. De 17 às 19 da noite, eu estou com a energia máxima nos rins. Então, o relógio biológico diz que a cada 2 horas, a minha energia está máxima no sistema, tá bom? Isso vai ajudar vocês também a saber qual é o horário que você deve tomar melhor o VNC ou não. Muito bem. Falando ainda sobre o sistema ocular, nós temos aqui o globo ocular, tá certo? A luz entra aqui pela parte, pelo cristalino, e ele vai até a retina, ele passa pelo nervo óptico. A condução desse nervo óptico aqui é a vitamina A que faz essa condução, ok? Por isso que é importante que eu tenha vitamina A suficiente para que eu melhore a minha visão, ok? O Visione, ele tem uma carga diária de vitamina A, mas você pode concentrar um pouco mais dentro do mínimo que permitido, né? Que é, no mínimo, 600 microgramas, né? Diárias, com um máximo de 3.000. Mas ele tem uma carga mínima necessária, porque uma cápsula do Visione tem 300 mcg. Como eu tomo 2 por dia, eu faço a carga diária mínima necessária. Mas você pode complementar no máximo até 3.000 para melhorar isso, se você tiver deficiência de vitamina A. Então, essa conversão aqui da imagem recebida pela retina, conforme a gente vai ver mais na frente, ela vem para o córtex visual aqui atrás da cabeça, né? E que daqui é mandado para o cérebro para fazer a imagem dentro de um sistema consciente. Observando que no globo ocular nós temos 3 pares de músculos que faz a movimentação do nosso globo ocular. Então, está dando para perceber claramente que se eu tiver um desses músculos com fragilidade, eu não vou puxar minha retina para fazer essa localização do globo ocular no meu ponto focal. Então, por isso que eu tenho miopia, porque a miopia é quando eu estou enfraquecendo esses nervos aqui e ela acaba puxando mais de um lado do que do outro e desvia o globo ocular. Por isso que eu tenho que usar a lente para fazer uma correção. Mas você pode fazer alguns exercícios no globo ocular para você corrigir essa miopia a partir da estabilização desses nervos. No decorrer da live, nós vamos falar sobre esse exercício, tá bom? E como isso aqui é um músculo, o que nós temos para músculo no VNC? Nós temos um VNC 9, que além dele servir para todos os músculos do corpo, ele vai trabalhar também essa musculatura. Se você for fazer um exercício para essa musculatura, que tal eu tomar o VNC 9 para mim, para chegar
para chegar via parasimpático, nutrição para esses nervos no momento que eu estiver fazendo o meu teste. Eu tomei o Vision, que é no simpático, mas eu estou tomando o VNC9 também, que vai ajudar no meu exercício diário que eu vou ter que fazer para poder equalizar esses pares de nervos ópticos, ok? A gente vai falar mais detalhes sobre isso aí. Não se preocupe, ok? São tópicos que mais para frente a gente cria um assunto específico para isso aí, para ensinar esse exercício. Então, aqui vai ficar gravado para vocês lerem depois esse conteúdo aqui com mais calma, mas aqui eu tenho o globo ocular em corte, né? Dizendo que a luz entra por aqui e ela tem que incidir aqui nessa parte aqui, tá vendo? Que é uma região pequena, que é a fovéia, né? E é uma região muito pequena onde o olho da caça, ele olha aqui. Lembrando que nós temos dois globos oculares. Um olho é o olho dominante, que é o olho da caça. É o olho que foca o objeto. O outro olho, ele fica olhando paralelo, porque às vezes você está olhando um foco, mas você está vendo os vultos do lado. Então, o olho dominante é o que joga a imagem aqui no centro. E o outro olho, ele olha a parte periférica, tá certo? A gente vai poder ver isso aqui. Então, eu não vou entrar em detalhe do que está escrito do lado aqui, mas como está gravado, depois vocês congelam a imagem e vocês podem ler, que aqui está explicando direitinho como é que funciona a entrada de luz. E agora nós vamos falar como é que chega isso aqui. Por que que nós tomamos um Visione, tá bom? Ok? Então, a luz que entra aqui, ela precisa incidir nesse ponto aqui, ó, que é a fovéia central. E ela incide nessa mácula aqui. A mácula vem daqui para cá, que é um pouquinho maior, ok? Tipo assim, 2 centímetros no máximo. Mas eu tenho esse ponto focal, que é a fovéia central, que é do tamanho da cabeça do alfinete, ok? Essa parte aqui enxerga o meu objeto principal, que eu estou focado nele. E o restante aqui, ele vai olhar a parte periférica. Se eu desviar o meu olhar para outro ponto, eu desloco o meu centro aqui e aí eu passo a olhar novamente um outro foco, mas eu estou sempre, quando eu desvio o olho para um foco, eu estou sempre jogando a minha incidência de luz aqui nesse ponto, ok? Que nós vamos ver em detalhe aqui, tá bom? Esse detalhe aqui que nós estamos mostrando aqui é exatamente esse pequenininho aqui, tá vendo? Ó, ok? Então, nós temos aqui o ponto central ali, ó, que é o olho dominante. E aqui, vocês vão observar que nós temos aqui, ó, cones vermelhos, verdes e azuis, ok? Que são as três cores que faz a combinação colorida. Aqui é onde alimenta a luteína. A luteína alimenta os cones que enxerga colorido. Vocês vão perceber que aqui nessa parte central, que eu disse, que é o pontinho inicial aqui um pouquinho maior, nós só temos cone, ó. Cone, 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 cone. Nós começamos a ter bastões aqui. Os bastões é a zeaxantina, que enxerga preto e branco, que é a visão periférica, que é a visão noturna. Então, nós temos cones e bastões. E a luteína e a zeaxantina é que alimenta esses cones e esses bastões. Muito bem. Porém, o globo ocular não é só cone e bastão. Não é só luteína e zeaxantina que vai fazer com que nós enxerguemos bem. Nós temos uma ampla rede neuronal aqui, ó. Porque, pensa bem, nós temos uma quantidade muito grande de bastões e de cones. Eu diria que cada olho tem aproximadamente 1.200 cones e bastões, aliás, 1 milhão, né? 1 milhão, mais de 1 milhão de cones. Então, cada olho nosso enxerga 1 milhão de pontos que tem que ser ajuntados numa imagem única
e mandar a partir do meu nervo óptico aqui para trás da cabeça aqui, onde nós temos o nosso sistema óptico. Nós enxergamos com a parte de trás do pescoço aqui, ó. O nosso olho é só uma entrada, mas a nossa visão está aqui atrás, na nuca, ok? E para juntar toda essa imagem num foco único, é que nós temos toda essa rede neuronal. É por isso que nós precisamos ter a colina, nós precisamos ter neurotransmissores na nossa combinação nutricional para que esse fenômeno de visão aconteça, além da luteína e da zeaxantina. Ok? Então, aqui nós temos aqui os cones e os bastões, tá certo? Vocês, com o tempo, vocês vão olhar esse material que vai ficar gravado, vão congelar isso aí numa TV maior, para vocês estudarem bastante isso aqui e ficarem expert para poder falar em Visione, ok? E sugerir para as pessoas o que ela pode tomar para ajudar essa visão, a partir dos itens do nosso corpo que corresponde também à visão além dos olhos. Então, os cones são responsáveis pela visão em cores e os bastonetes são responsáveis pela visão preto e branco, ok? Em condições de baixa luminosidade, tá certo? Então, isso aqui vocês podem olhar com mais calma, ler e entender isso aqui perfeitamente. É só para a gente dar esse tópico, tá? Que não é a intenção fazer você ficar expert nesse momento no assunto, mas pode estudar e tomar bastante consciência desse procedimento, como é que funciona. Então, nós falamos que a retina possui aproximadamente 120 milhões de bastonetes, que são os bastões, e 60 milhões de cones. Então, você tem um dobro de quantidade de bastões, porque a região focal, a região central que enxerga colorida, ela é menor. Mas, apesar dela ser bem menor, ela tem uma quantidade maior de cones, ok? Para uma área menor, eu tenho 60 milhões, enquanto que uma área maior, que é o fundo da retina completo, eu tenho 120 milhões de bastões, ok? Então, isso aqui pode ser olhado, pode ser estudado com paciência para vocês, fora da live, porque não é o objetivo a gente ler tudo isso aqui e explicar tudo. Mas vocês vão conseguir olhar isso aí, ok? Para entender o básico, como é que funciona o nosso globo ocular. Aqui, nós temos encoste aqui, né? Que nós temos os cones e os bastões. E aqui nós temos os tipos de células que nós temos. Nós temos essas células amácrinas. Nós temos as células amácrinas, as células horizontais, as células bipolares, que é o que junta. Essas células máquinas, as amácrinas são as que fazem a junção de todos esses pontos observados nos mais de um milhão de pontos que nós temos em cada olho. Então, se eu não tiver esse sistema que pega todos esses pontos e junta numa imagem, né, eu não tenho como levar para o meu sistema nervoso central uma resposta dessa imagem codificada pelo córtex visual. Ok? Então, existe pelo menos 33 tipos de células amácrinas, todas elas aqui dentro do olho, que faz essa conversão dessa imagem observada para o nosso sistema consciente de imagem. E tudo isso aí são neurotransmissores que vocês vão encontrar a partir dos outros nutrientes. Por exemplo, o ômega 3, não é? A coenzima Q10, ok? As outras, os outros VNC que fornecem para vocês todas as vitaminas e minerais que vocês precisam. O aloe vera, que não está presente ainda na VNC, mas é importante, não faz parte do VNC, mas é um produto que tem 75% de todos os neurotransmissores e as enzimas que nós precisamos no processo de visão. Então, a vitamina A é o essencial para fazer essa condução nervosa da visão da retina até a nossa visão aqui do nervo óptico, ok? Até no bulbo aqui que faz a conversão da imagem. Então, isso é conduzido a partir da vitamina A, transformando o retinol em retinal, né? E ele faz essa conversão, tá certo?
Ó, o retinal sofre uma oxidação, se transforma em retinal, e essa oxidação é que faz a conversão da imagem. Então, eu preciso de vitamina A. No Visione tem a vitamina A na carga mínima necessária, mas você pode potencializar um pouco mais, caso você tenha deficiência, tá certo? Você pode ter, por exemplo, de 600 mínimo até 3.000 diário, ok? Então, mais na frente vocês vão ver mais alguma explicação, né? Mais aprofundada a respeito da conversão do retinal, do retinal para retinol, tá certo? E aqui está explicando como é que acontece esse sistema, tá certo? Então, essa parte de composição do globo ocular, da retina e de todo esse sistema, pode olhar com mais calma nesse material que vai ficar gravado. Muito bem. Então, nós temos aqui o Visione, né? Como você já conhece, tá bom? E ele tem aqui os componentes necessários, tá bom? Mas uma coisa muito interessante que eu gostaria de lembrar nesse Visione, e que é uma grande sacada da Belferotti, é que essa luteína e zeaxantina do Visione, ela é adquirida a partir da Tagetes erecta. Essa Tagetes erecta é a grande sacada, porque nós vamos falar um pouquinho sobre ela aqui, tá certo? Eu até gostaria de colocar um pouco mais, porque a gente fala Tagetes erecta, o que é? É conhecido como cravo de defunto, ok? E eu vou passar rapidamente aqui, tá certo? Só para vocês terem uma ideia do que é a Tagetes erecta. E a luteína e a zeaxantina dentro da Tagetes erecta, ela vai ter outras funções no nosso organismo além do olho. Ela vai te dar longevidade. Ela vai te dar longevidade, ok? E por que ela te dá longevidade? Porque existe uma... Deixa eu ver aqui. Tá certo aqui. Tá. Então, isso aqui falando sobre a Tagetes erecta. Ela está relacionada com o nosso nosso ciclo circadiano. Quando eu falo em tomar o VNC e regularizar meu ciclo circadiano e regularizar meu sono, eu preciso regularizar meu ciclo circadiano a partir da pineal. E a luteína e a zeaxantina, que é retirada da Tagetes erecta, você vai estar consumindo no Visione a Tagetes erecta e não a luteína e a zeaxantina isolada. Então, você vai estar fazendo também uma nutrição na sua pineal. Por quê? Eu não consigo melhorar minha visão se eu não melhorar minha pineal, porque a visão também está relacionada com a pineal. Que dizem que é o terceiro olho, mas para mim é o primeiro. Está além do olhar, né? Eu diria que a pineal é o primeiro olho, ok? O segundo é o primeiro olho. O segundo olho não é nem esse que a gente enxerga naturalmente, é aquele que você fecha os olhos e consegue visualizar a imagem com os olhos fechados. É os olhos do cego. Ok? E o primeiro olho, que é o terceiro olho, é exatamente esse olho aberto que faz uma conversão da imagem que nós vemos para aquilo que nós percebemos. Mas isso aí está tudo relacionado, né? A gente percebe aqui, por que eu estou colocando isso aqui com base numa pirâmide? Porque o centro da pirâmide, da grande pirâmide, o rei deveria ser enterrado nesse local, que ele tivesse uma visão do além, para ir para que ele enxergasse, né? Para onde ele fosse numa outra encarnação. Então a gente percebe que essa história de pineal, de visão, de uma noção de adimensional, né? Está relacionado com a pineal. E a luteína e a zeaxantina presente na Tagetes erecta, que é o que compõe o Visione, vai além de um olhar normal. Ele vai no nosso olhar interno, ok? Então, ele está relacionado com o ciclo circadiano. Então, quando eu falo em sono, a gente vai perceber que o Visione também vai atuar no nosso ciclo circadiano, que ele vai regularizar a pineal. Aqui nós temos um corte da pineal
e nós temos cristais de apatita. Os cristais de apatita são esses azulzinhos aqui, ó. Esses cristais de apatita estão dentro da pineal, ok? E a luteína e zeaxantina presente na tarja erecta potencializa esses cristais de apatita, que é o que dá para a gente a noção de distância. A nossa capacidade de sair de um lugar e ir para outro está relacionado com uma bússola. Os animais, as aves migratórias e as borboletas que a gente vai falar que consomem a tarja erecta, ela utiliza esse cristal de apatita como bússola. É ela que dá para a gente a nossa noção de localização, ok? Então, nós temos presente no Vision, a partir da tarja erecta, que fornece a luteína e a zeaxantina, nós temos uma nutrição para esses cristais de apatita. Aqui nós temos um corte também, que vocês vão ver que tem mais informação sobre os cristais de apatita. Aqui é um cristal de apatita na natureza, porque além dela ter na pineal, ela também tem na natureza. O nosso esmalte dentário é apatita, correto? Só que lá dentro da pineal, ele é um cristal gelatinoso, que tem seu próprio sistema circulatório. Aqui é o nosso hipotálamo, tá vendo? O sistema circulatório do nosso hipotálamo também está relacionado com o nosso ciclo circadiano. Então, aqui nós temos o nosso ciclo circadiano, que quando nós tomamos o VNC 21, o nosso sono acontece por causa do ciclo circadiano, que está relacionado também com a visão. Ok? E aqui falando sobre a borboleta monarca, elas utilizam a própria bússola e ela sai do Canadá e voam 10 mil quilômetros até uma pequena localização do México para se alimentar da tarja erecta, que é o cravo de defunto. E essas borboletas chamadas de monarca é porque ela tem uma sobrevida. Porque o ciclo normal de uma borboleta dessa são algumas semanas, ok? Porém, a borboleta monarca que voa até o México para se alimentar da tarja erecta, ela consegue viver mais de um ano. E ela consegue ampliar o teu sistema de bússola de maneira que faz com que ela consiga, né, chegar nessa ilha no México, que tem a fonte principal do nosso Vision, que é a tarja erecta, que gera a luteína e a zeaxantina que nós precisamos para fazer a manutenção da nossa retina. Ok, aqui nós temos, vai ficar gravado para vocês, nós temos aqui alguma coisa falada sobre o cravo de defunto, tá bom? E a propriedade dele também que ele tem. A tarja erecta, ela tem outros mecanismos de funcionamento. Ela é digestiva, ela é vermífuga, ela é diurética, ela é sedativa e ela combate tantos outros males. De forma que, quando eu estou tomando um Vision para trabalhar a visão, eu estou trabalhando outras coisas também. Mesmo numa micro dosagem, conforme a gente acha. Mas nós temos a dosagem diária recomendada pela Anvisa, correto? Então, aqui nós temos mais uma informação sobre as tarjas elétricas, e é o componente principal do Visione, tá certo? Ok? Então, além do Visione, o que nós podemos consumir mais é o VNC 21, né? Que, como vocês sabem, né? Ele vai ajudar com que nós tenhamos um sono profundo. Isso aí faça a nossa recuperação do nosso fígado. E nós temos a melatonina e o magnésio, que também vai atuar no nosso metabolismo. O ômega 3, também o ômega+, ele é importantíssimo porque ele tem os nutrientes necessários também nessa complexidade do sistema neuronal da nossa retina, ok? Então, ele também vai ajudar no processo do fígado também, vai fornecer para o fígado os nutrientes que ele precisa para fazer a produção de mais de 5 mil componentes diários para o nosso metabolismo, ok? Então, o ômega 3 também é muito importante no nosso metabolismo. Então, ele também utiliza esse processo de visão. O VNC 23, que nós sabemos que ele
é utilizado para desintoxicar o fígado, ele tem a vitamina B6, o magnésio, o ácido fósforo, que é a colina, que é o mais importante. Essa colina aqui é importantíssima naquela nossa rede neuronal. Ele é um dos poucos que tem a colina, certo? Então, por isso que é importante ele entrar na composição para a visão, porque ele vai desintoxicar o fígado. E como nós estamos falando que o fígado comanda os olhos, se eu tiver um fígado intoxicado, eu vou ter problema de visão. Não adianta eu tomar o Visione e se eu tiver um fígado intoxicado, eu não vou conseguir resultado de uma boa visão só com Visione se eu não desintoxicar meu fígado. Por isso que é importante você que quer corrigir sua visão, pensar em recuperar também o seu fígado. Ok? Então, a gente já falou um pouquinho sobre o fígado, tá certo? Ok? E o VNC 17, que é o que é o renales, né? Que ele vai trabalhar rins, e o rins também é o que vai nutrir o fígado, porque ele vai ajudar o fígado, como mãe do fígado, ele fornece a energia necessária para o nosso fígado. E a gente percebe claramente, né, que o nosso fígado, ele filtra diariamente mais de 70 litros de líquido por dia, sendo desses 150 litros de sangue. Se nós formos pegar toda a nossa circulação sanguínea, ok, que são vasos, capilares, vasos, veias, artérias, capilares, e emendar um no outro, nós vamos ter 94 mil quilômetros de trajeto no nosso corpo. O sangue tem que circular tudo isso aí e passar pelos nossos rins pelo menos 25 vezes para fazer a filtração e tirar a acidez. Por isso é que é importante nós termos o nosso rins suprido e limpo, para que nós tenhamos uma circulação eficiente, ok? Porque esse sistema que vai chegar lá nos rins, né, via sublingual, ele vai ajudar no funcionamento desses rins, vai ajudar nessa filtração, porque ele não entra pelo sistema circulatório, porque a via de absorção do VNC para os rins é o sublingual, é o parasimpático. Então, ele chega direto nos rins e ele faz a modulação dos rins para que esses rins funcionem no seu metabolismo de retirada da acidez, da limpeza desses rins e fazer com que esse sangue volte limpo novamente para o sistema. Então, aqui nós temos os nefrons, né, que são a célula de filtração, e a gente tem que garantir, cada rins nosso tem mais de 1 milhão de nefrons, que são a célula de filtração. E quando a gente tem que trabalhar essa função renal, porque a gente tenha uma boa nutrição do nosso fígado, porque o nosso rins, ele nutre o fígado, como mãe do fígado, e também é responsável para gerar energia para esse fígado, porque o nosso fígado controla o sangue. O nosso fígado que controla o sangue. A quantidade de sangue que nós temos no corpo, em cada parte do corpo, é controlada pelo fígado. E eu tenho que ter um sangue bem nutrido e bem limpo, e o rins é que faz essa parte da limpeza sanguínea. Ok? Então, por isso é que é importante você ter essa combinação, tá certo? Se você quiser trabalhar com mais profundidade o seu aspecto visão, a partir de um descanso para nutrir seu fígado, uma complementação com ômega, um VNC 23 que vai ajudar a limpar teu fígado, um VNC 17 que vai limpar seu rins e vai ajudar a sustentar o seu fígado como um todo. Ok, pessoal? Então, está explicado para vocês o porquê, né, que nós podemos fazer uma complementação no Visione para que nós tenhamos um resultado melhor da recuperação dessa visão. Com relação aos exercícios para recuperar a visão, o que vocês podem fazer? Vocês vão sentar numa cadeira e vai fixar o seu olho num ponto focal na sua frente, a 1 metro, por exemplo. E aí você vai fazer um movimento chamado de movimento cruz, que você vai, sem mexer a cabeça, você vai olhar para cima, olhar para frente, olhar para baixo, olhar para frente de novo, olhar para a esquerda
o máximo possível, olhar para frente, olhar para a direita e olhar em frente. Então, você vai fazer um movimento cruz pelo menos 20 vezes, pelo menos 40 vezes, ok? 3 vezes por dia. E depois que fizer esse movimento cruz com os olhos, você vai fazer o movimento chamado globo, em que você para o rosto numa posição, você olha bem para cima e você vai girando o olho, sempre, você vai girando o olho, olhando bem para cima, olhando para os lados, olhando para baixo, olhando para o outro lado, ok? Olhando para cá e vai sempre forçar bastante, ok? Sem mexer com o rosto. E vai fazer esse globo 20 vezes para a direita e depois 20 vezes para a esquerda. Um total de 40 vezes total, isso aí 3 vezes por dia, após o movimento cruz. Esse movimento vai ajudar você a fazer exercício naqueles pares de músculo visual, tá certo? Que vai equilibrar a posição do teu globo ocular. Nada melhor do que você tomar o VNC9 antes, porque ele vai trabalhar, ajudar a nutrir essa parte muscular, principalmente essa do olho que você vai estar usando naquele momento. E para quem usa óculos de muito grau, é importante que você encoste esse óculos, que a partir do momento que você centraliza o teu globo ocular, quando você usa um óculos de grau, você puxa ele para fora de novo. Então, é ideal que você passe a ficar sem óculos, ok? Se você quiser, você pode comprar óculos com grau menor, com grau cada vez diminuindo até chegar próximo ao zero. Porque numa faixa de 40, 50, 60 dias, você encosta o óculos relacionado à miopia, ok? Miopia. Porque miopia é o globo ocular focando fora do ponto central, ok? Nos casos de estigmatismo, glaucoma, isso é outra situação, tá bom? O Visione ele não está relacionado para isso. Mas o restante da indicação, no caso do fígado, ele vai tratar o olho como um todo, ok? Ele vai conseguir corrigir. Outra coisa, nós precisamos do ácido málico também para fazer a limpeza dos canais internos do globo ocular. Nada melhor do que comer uma maçã por dia, correto? Ou então lá no meu Instagram, darcibraga.mto, que você vai encontrar um processo que vai ajudar você a limpar teu fígado. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Eu abro agora para algumas perguntas, né? E vocês vão ter oportunidade de estudar esse material e a gente volta em outros encontros, né? Fazendo outras combinações, como, por exemplo, para trabalhar o fígado, o que eu uso de combinação? Para trabalhar o coração, o que eu uso de combinação? Para trabalhar o intestino, o que eu uso de combinação? Então, a gente vai perceber, o nosso sistema endócrino é muito importante manter ele regularizado. Nós temos 37 trilhões de células no nosso corpo. Cada uma dessas células se comunicam entre si a partir do sistema endócrino. Então, é muito importante a gente, daqui para frente, fazer uma combinação. Como é que nós vamos manter o nosso sistema endócrino equilibrado a partir do VNC, ok? Então, a gente vai também fazer outras combinações. Então, ao longo do tempo, a gente vai fornecendo dados para vocês, fazer combinações, fazer uma indicação boa para aquelas pessoas que te procuram, e com isso você consegue fazer uma composição de itens que você trabalhe especificamente aquele item que você quer e que vai causar mais satisfação nas pessoas. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí, né?